Saudações tricolores, dia de jogo hoje, daqui a pouquinho já estou partindo para o Luso Brasileiro lá para a Ilha do Governador. Espero encontrar vocês ali, devo tomar uma cervejinha antes de entrar, mas entro muito cedo, né? 7 horas tem que estar entrando no estádio, porque 8 horas começa o nosso pré-jogo aqui e nos outros canais que compõem o grupo Jornada KTO 1902, tá? Queria falar que estou bem vestido com a minha camisa do Papa, tá? Aqui, ó. Ah, Fio, também quero essa camisa do Papa. Ver se dá sorte hoje, se a bênção João de Deus funciona, tá? Tem na loja, lojagoldbarriga.com.br, link tá aqui na descrição, tá bom? Mas vamos falar hoje sobre, enfim, essa novela do Rony acabou, graças a Deus, e acabou com um final feliz pro torcedor do Fluminense, né? Apesar de eu não achar ele um bagre, ou eu não achar ele horroroso, não acho que o Fluminense precisava investir para essa posição no campo. E também vamos falar sobre Marcos Paulo. Marcos Paulo vai enfrentar a gente no Campeonato Carioca. Vasco, Flamengo, Botafogo? Não. Dessa vez não é um cria de xerém indo para um rival, é um cria de xerém com muito potencial indo para o grande Boa Vista que a gente vai enfrentar em algum momento. Vamos começar essa resenha logo depois da vinheta, então puxa sua cadeira, pega a sua bebida, que hoje é dia de Fluminense, mas vamos trocar essa ideia aqui antes do jogo começar. Vamos lá, antes de começar, duas coisas. Uma, se inscreve no canal, deixa o like. Queria agradecer que batemos aí 6 mil inscritos nessas 2 semanas de canal aí. Obrigado a moral que vocês têm dado aqui, se inscrevendo no canal, deixando o like. E os comentários são muito legais. Tento responder todos, leio todos, tento responder boa parte, tá bom? E a outra coisa é, alguns vídeos desse canal, a ideia do canal é representar o torcedor no sentido de uma resenha de bar, uma resenha de arquibancada. E hoje é muito a resenha de bar, tá? Vamos começar falando sobre Rony. Fluminense não vai trazer mais o Rony. Rony não respondeu dentro do prazo, que era ontem, e o Fluminense retirou a proposta do atacante do Palmeiras. E aí, cara, primeira coisa, né? Vocês sabem que eu não acho que o Rony era horroroso, mas acho que ele ia agregar o Fluminense, mas eu não acho que cabia o Fluminense. Já gastou mais de 100 milhões nessa janela, gastar mais 50 nessa posição, sendo que a gente tem opções de ponta, a gente tem opção na centroavance, então não acho que o Rony merecia esse investimento, pensando no investimento que o Fluminense pode fazer nessa temporada, para que eu não fique mais preocupado ainda pelo lado financeiro. Porém, alertou a gente, né? A gente sabe que o Fluminense tem pelo menos 50 milhões para investir em algum jogador e também tem 1 milhão de salário aí para aumentar essa folha. E com isso, para mim, dá para trazer reforços. Para mim, a minha maior preocupação é que o Fluminense investisse ali num volante, num camisa 5, para trocar com o Bernal, para ter esse respaldo ao Bernal. Ainda mais o Bernal, um moleque muito novo, tem um contrato longo. Eu acho que é importante o Fluminense. Caso a gente perca o Bernal por algum motivo, que eu espero que não vá acontecer, a gente vai ter que ir de Vitor Hugo ou então improvisar o Martinelli de 5, que eu não gosto de ver o Martinelli jogando nessa posição. Então acho que o Fluminense tem que usar de forma inteligente esse dinheiro agora, mas deu o recado pro torcedor que tem sim potencial para investir mais nesse time. A gente tem a situação do Paulo Henrique Ganso, que vai esperar, mas ainda faltam 3 semanas e meia, quase 4 semanas para ele ser reavaliado e ver se ele vai ter condição de jogo. Então é uma outra posição que talvez você precise investir um meia, né? Espero que não, o Ganso vai voltar, mas tudo isso tem que ser avaliado agora. Não acho que o time do Fluminense está com um elenco ruim. Aliás, acho que as contratações do Fluminense estão coerentes. Pensando no Mano Menezes, é um time que vai jogar em transição. São jogadores fortes de velocidade e que não tem histórico de lesão. Gostei das contratações até agora do Fluminense. A minha dúvida é, acho que precisa de mais algum nome. Eu acho que esse time ainda não está completo. Mas a minha dúvida é se é para já queimar esse cartucho agora, a não ser que seja um nome certeiro para ser titular do Fluminense. Não acho que o Fluminense tem que fazer um investimento tão alto para fazer um jogador que não vai mudar o nível do Fluminense. Então, achei boa a notícia do Rony não fechar. Não sei se ficou feio ou não o Fluminense. Confesso que não, para mim isso é negociação. O Fluminense fez uma proposta, esperou até quando quis. Não vejo problema nenhum. Eu vi gente falando que o Fluminense ficou feio no mercado em relação a isso. Não acho. O nome disso é negociação. O Fluminense negociou com o jogador e não fechou. A torcida, ainda mais pensando que a torcida não queria que fechasse na grande maioria, né? Então, acho que foi bom o Fluminense. Agora a gente vai ver qual vai ser o segundo passo em relação à contratação. Quem o Fluminense vai trazer para o lugar do Rony? Que não necessariamente precisa ser um atacante. Eu, particularmente, não é a posição que eu tô desesperado. Mas, mais uma vez, para mim, esse dinheiro tem que ser investido no jogador que chega para ser um titular e muda o nível do Fluminense. Não acho que o Rony iria mudar o nível do Fluminense. Deixa aqui seu comentário.
que você acha, qual posição você acha que o Fluminense poderia investir, ou você acha que o Fluminense que tá bom, para começar a temporada, esse é o time, e de repente numa janela de meio de ano, naquela janela que vai abrir antes do Mundial, o Fluminense faz uma contratação, outras contratações, reajustando ali algum problema que pode acontecer. É futebol, você pode contratar um jogador que você gostou, e contratamos o Ecos, tá todo mundo satisfeito. E o Ecos pode não render, o nome disso é futebol. Mas não vai acontecer, espero que não. Vamos pro próximo assunto, que é o mundo dá voltas, tá? Acho que seria sobre isso. Vamos lá, o assunto é um jogador, um velho conhecido nosso, Marcos Paulo, né? Boa Vista contrata Marcos Paulo, ex-Fluminense ali em São Paulo, ex-jogador nosso, né? Rescindiu com o Atlético de Madrid e assinou com o clube de Saquarema por 3 anos. Pra mim isso resume tanto o Marcos Paulo. Pra quem não lembra, acho que todo mundo aqui lembra, né? Marcos Paulo, uma promessa gigante da base, um moleque com muito potencial. Pra mim, o que tinha mais potencial daquela geração, sobe 19 muito bem. Se a gente não desce, antes de eu começar a bater, se a gente não caiu em 19, passa muito pelo pé do Marcos Paulo, tá? Jogou muito bem naquela reta final quando sobe, faz um bom começo de 2020 e aí vai pro Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid, ele não joga no Atlético de Madrid, é emprestado pelo Famalicão, Mirandês, Molenbeek, São Paulo. São Paulo é o único que ele consegue ainda jogar, né? Chega a fazer 29 jogos, 4 gols e 2 assistências. E agora tá indo assinando com Boa Vista por 3 temporadas, né? Vai jogar ao lado de Matheus Alessandro. Vamos por parte. É um jogador que eu me estressei muito por eu ter muita expectativa e eu achar muito desleal com o Fluminense da parte dele. O Marcos Paulo querer sair do Fluminense não é algo que me incomodou, porque a gente estava falando de um Fluminense que brigava para cair em 18, brigou para cair em 19, o moleque subia até ali, naquele momento, ainda é um time que atrasava o salário, que não tinha projeção. Não é o time que chegou em quinto em 2020 e foi para Libertadores. Então ele querer sair, ok. Mas me incomoda, e assim, eu posso estar errado, tá? Porque talvez você fale, não, jogador não tem que pensar em time, é isso. Mas assim, até pelos relatos que eu tinha na época, vindo da equipe, da galera do Marcos Paulo, o Fluminense é o time que mudou a vida do Marcos Paulo. O Marcos Paulo não é esse jogador que chegou na reta final da base. Ele faz a base inteira no Fluminense. E ele tinha mercado. Se ele renovasse com o Fluminense, ele tinha mercado para sair e o Fluminense ganhar um dinheiro, além dele também, né? Não saiu, não renovou e pegou uma grande luva e colocou no bolso, em torno de 7 milhões de euros ali, botou no próprio bolso dele, do empresário dele, e foi pro Atlético de Madrid. Não vingou. Claramente um jogador que achou que é muito maior do que é. No Fluminense ele já se incomodava com as críticas da torcida e se incomodava também com o posicionamento dele em campo. No Atlético de Madrid reclamou do técnico e nos outros times problema também. Teve problema no São Paulo. É um cara que acha que é muito maior do que ele é. E hoje foi para Boa Vista. E por que você está falando isso, Phil? O que tem a ver com o Fluminense isso? Porque eu acho que vale a gente ter sempre o pé no chão em relação a isso. O Marcos Paulo fez um caminho muito parecido com o do Cauã Elias. Marcos Paulo fez uma base muito boa, muito promissora, seleção de base, no caso dele jogando pela seleção de Portugal, que ele tem dupla nacionalidade. Começa muito bem, assim como o Cauã Elias, ele sobe muito bem. O Cauã Elias fez 7 gols na temporada, ele fez 6 gols, num momento difícil do time, igualzinho o Cauã Elias. E ele não vingou, porque falta cabeça. Então, que isso sirva de exemplo tanto para jogadores da base como o Cauã Elias, Isaac, Riquelme Felipe, Wallace Davi, mas que sirva pra gente também como torcedor. Tem vários jogadores que vão vingar. Luiz Henrique vingou, o João Pedro vingou, Matheus Martins vingou, mas tem muito jogador que não vai vingar também. Não é certeza futebol. Por isso tem que ter cuidado nessa transição, a torcida tem que ter paciência e a gente tem que saber que nem todo jogador não é certo porque o jogador fez uma base boa e fez o primeiro ano bom, que ele vai ser um grande jogador. Confesso que tem meu lado torcedor e aqui o canal é exatamente para isso. Eu me irrito muito com o Marcos Paulo, a sacanagem dele sair do Fluminense sem deixar R$1 no Fluminense. Tanto que na época, para assinar o contrato, ele não podia nem entrar no CT, mas foi visto recentemente, no ano passado, ele foi visto entrando no CT, treinando lá, participando de churrasco. Acho um absurdo, acho um sinal horrível da diretoria. Ai, filho, mas é um garoto novo que se deslumbrou e se arrependeu. Acho um sinal horrível. Deixar o Marcos Paulo entrar no CT, pra mim, é dizer pros moleques da base que, ó, se você faltar com respeito com o Fluminense, depois a gente acha tudo ok também. Então me irritou na época
E hoje, confesso como torcedor, não tô aqui para ser puritano, fico feliz da escolha dele. Vai jogar no Boa Vista, pode jogar muito no Boa Vista, mas vamos combinar que a manchete, atleta rescinde com o Atlético de Madrid para fazer contrato de 3 anos com Boa Vista, é prazeroso na escolha dele, né? E aí ele vê ao lado aí, ele vê André, que era da geração dele, vê Martinelli, que era da geração dele, que ficaram no Fluminense, conquistaram o Libertadores, conquistaram 2 cariocas no Fluminense e estão com a carreira muito mais consolidada que ele, né? Fez o dinheiro dele no Atlético de Madrid, espero que guarde, aí agora eu tô sendo puritano aqui, espero que guarde, que consiga fazer, que não passe nenhum aperto, mas poderia ter feito muito mais se tivesse a cabeça no lugar, né? Então serve de recado isso pro torcedor do Fluminense, pra gente ter um exemplo e vamos enfrentar o Fluminense Boa Vista e eu espero estar na arquibancada que eu vou ser um que vou puxar a vaia pra ele, tá bom? É isso, quero a sua opinião também sobre a situação de Marcos Paulo e dos jovens de Xerém, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se esbarra hoje lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Quem esbarrar por mim, fala lá que tá gostando do canal, que é inscrito no canal, manda um salve pra mim, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, até o próximo vídeo ou até a próxima arquibancada ou bar por aí. Tamo junto.